Boa noite. Boa noite. Oi, Jana. Bem-vindos. Ai, meu Deus, eu tô com frio na barriga hoje. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô com muito frio na barriga, não sei, mas acho que é o Espírito Santo que tá aqui nesse lugar. Oi, James. Boa noite. Hoje o nervosismo foi tanto que eu tirei até a esmaltação em gel. Mas vamos lá. Último capítulo do livro de Tiago hoje. Boa noite, boa noite. Oi, vó. Te amo, vó. Intercede por mim aí, vó. Oi, tia Cida. Ai, gente. Amo vocês. Te amo, tia. Te amo, vó. É um prazer ter vocês aqui e uma honra muito grande. Eu fico até emocionada, né? Minha avó só me deu boa noite e eu já sinto vontade de chorar porque é uma honra muito grande pregar pra minha avó, né? Foi ela que... A oração dela, eu estar aqui hoje, eu sei que é fruto da oração dela, de anos e anos e anos. É fruto da oração de uma pessoa, que é a minha avó. E hoje estar aqui e poder falar do amor de Deus com ela me assistindo é muita honra, muita gratidão. Porque eu sei do que Deus tem feito na nossa família e do que Deus ainda vai fazer. Vamos lá. Oi, mana. Meu Deus, hoje tá a família toda. Tá a avó, tá a irmã, tá a tia. Acho que tá vendo? Era isso que eu tava com... Ai, tava nervosa. Eu vou começar, vou fazer a oração pra gente começar. E aí a gente já dá início. A mãe eu não vi entrando, a mãe tá aqui. Tu tá vendo com eles? Ai, meu Deus, tá todo mundo. Então vamos lá, vou orar. E aí a gente começa. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai, por mais uma noite na Tua presença. Obrigada, Pai, por mais um dia que Tu nos dá a oportunidade de poder ouvir falar do Teu nome, Senhor. De poder ouvir sobre as Tuas boas obras, de poder ouvir, Senhor, sobre a palavra viva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço que Tu se faça presente aqui nessa noite. E se Tu não estiver aqui, Senhor, nada faz sentido, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Tua presença aqui, que invada, Senhor, o meu quarto, que invada a casa de cada pessoa que está assistindo essa live, independente de onde estiverem, Senhor, se estiverem em casa, no carro, no trabalho. Senhor, que a Tua presença possa ser real e sentida, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo que age aqui, Senhor, que Ele comece a agir, Senhor, na casa de cada pessoa que está vendo. Pai, tira toda a distração, tira todo o espírito de contenda, Pai.
de difamação, de vergonha. Pai, que caia por terra todo espírito que venha para confundir o nosso coração, Senhor, da Tua palavra. Pai, vem trazer clareza nessa noite. Eu te peço, Senhor, que todas as palavras que saírem da minha boca, Senhor, sejam palavras que vêm do Teu coração, Pai. Que eu seja somente um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, eu creio que tem pessoas aqui que estão com sede da Tua palavra, Senhor. Então me usa, Pai. Que eu possa ser um canal do que Tu queres fazer, Senhor, na terra. Que eu possa ser um canal de trazer palavras, Senhor, e trazer as boas novas para essas pessoas que precisam de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Que elas não estejam aqui por causa de mim ou por causa de quem está falando, Senhor, mas que estejam aqui única e exclusivamente por causa do Teu nome, Senhor, por causa de quem Tu és, por causa do que Tu vai fazer nessa noite, Senhor. Eu creio, Senhor, que será uma noite de transformação, Pai. Eu oro para que cada palavra que sai da minha boca entre como flecha no coração de cada pessoa que está ouvindo. Senhor, que seja uma noite de milagre, Senhor, de cura, de restauração. Em nome de Jesus, nós sabemos o que Tu tens feito nessas últimas lives, Senhor, nesse último mês. O tanto que Tu tens se revelado, Senhor, a todos nós. E eu te peço, Senhor, que hoje não seja diferente. Vem se revelar nessa noite. Vem fazer o que for da Tua vontade aqui, Senhor. Vem agir nesse lugar, Pai. Porque tudo isso é para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso é para Ti, Senhor. Tudo isso é para exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai. Nós não seríamos nada se não fosse a Tua presença, Senhor. Muito obrigada pelo Teu sacrifício por nós. Muito obrigada, Senhor, pelo que Tu tens feito. Muito obrigada por guardar a nossa vida até aqui, por guardar a nossa saúde, por guardar os nossos pensamentos e as nossas ações. Pai, eu não sei o estado que cada pessoa chegou aqui e está aqui assistindo essa live. Mas eu creio que ninguém sairá da mesma forma que entrou, em nome de Jesus, Pai. Faz o que for da Tua vontade aqui essa noite. Me usa como for a Tua vontade, Senhor. E se revela a nós, em nome de Jesus. Amém. Minha Rosina entrou. Eita, meu Deus. Vamos lá, vou começar. Tiago, capítulo 5. Último capítulo de Tiago hoje. Tiago, capítulo 5. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Primeiro eu preciso dizer de forma bem clara que Deus não é contra os ricos. Deus não detesta os ricos. E Ele não se opõe aos ricos de forma alguma. Deus jamais seria contra a prosperidade financeira. O que Tiago está falando aqui é a forma como foi conquistada essa riqueza.
é o que a gente faz com essa riqueza. É isso que Tiago está abordando aqui nesse tema, né? Até porque o próprio Deus é quem nos dá a prosperidade. O próprio Deus é quem nos dá o conforto, a graça, a provisão. É o próprio Deus que nos dá isso. Jamais ele seria contra os ricos, né? Em Apocalipse, capítulo 14, diz que Jesus está assentado com uma coroa de ouro. E no capítulo 21 de Apocalipse diz que o anjo do Senhor que vai medir a cidade, ele está com vara de ouro. Diz que nós caminharemos em ruas de ouro no céu. Fala que as portas do céu são de esmeralda, de rubis. Então, Deus é o próprio Deus do ouro, da prata. Ele é dono de tudo. Jamais ele seria contra os ricos. E a gente precisa ter muito cuidado nisso, né? Porque tem muito essa doutrina de que o rico não entra no reino do céu. Mas não é isso, não é a quantidade de dinheiro, e sim o que a gente faz com o dinheiro que conta. Então, o que ele está dizendo aqui é que não é porque você tem dinheiro que você pode tratar os outros mal, sabe? Porque o dinheiro que você tem hoje, o que você tem, todo mundo pode ter. A diferença é o que você é. Porque o que a gente é, ninguém pode ser. A diferença é o que o dinheiro nos faz ser. Se o dinheiro entrar na nossa vida e nos transformar, é aí que mora o perigo. Então, quando a palavra de Deus aqui diz, né, que quando a gente usa o nosso dinheiro para humilhar outra pessoa, é aí que a nossa riqueza apodrece. E aí a gente pode pensar, né? Mas tem tanta gente aí que trata mal os outros, que pisa em todo mundo, que trata mal os funcionários, que exige, que trata mal o prestador de serviço, que trata mal a família, ou a esposa, ou o vizinho, porque se acha, porque é rico, e não acontece nada com ele. Tiago não está falando aqui da terra. Tiago está falando quando a gente for para o julgamento final. Porque quando a gente morrer, a nossa conta bancária não vai com a gente para o céu. Não importa o tanto de dinheiro que a gente tenha no banco. Não importa. Ela não vai entrar no céu. O que vai fazer a gente entrar no céu são as atitudes que a gente teve com a nossa riqueza. Foi o que a gente fez com a riqueza que Deus concedeu a gente. É isso que conta para entrar no céu. Jamais o quanto tem no banco vai interferir nisso. Quando ele diz que as traças corroeram as suas roupas, ele está querendo dizer que tudo que a gente tem é perecível, tudo se destrói. Tudo que a gente tem na terra se destrói. As traças corroeram as suas roupas. Tudo que a gente tem hoje pode ser destruído de uma hora para outra. Se a gente não souber cuidar, tudo pode ser destruído de uma hora para outra. A gente tem um exemplo, acho que o exemplo mais fácil que eu consegui encontrar foi o exemplo das Torres Gêmeas, né? Que era a potência, era o forte, era a mais poderosa. E de uma hora para outra, tudo foi abaixo, não restou nada. Não restou ninguém, tudo se acabou. De uma hora para outra. Não importa o tanto de dinheiro que tinha ali. Tudo foi embora. E eu imagino que é assim que acontece quando a gente chega no juízo final, né? O dia da morte. Não importa o que a gente tem. O que importa é o que a gente fez com o que a gente tinha.
Porque aqui na Terra a gente pode comprar o juiz, pode comprar o mundo, pode comprar as pessoas, pode comprar carro de luxo, apartamento de luxo, pode comprar... Todo mundo pode comprar amigos. Mas a gente não pode comprar um lugar no céu. E a gente sabe, né, que ouro e prata não enferruja. E no versículo 13 ele fala: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Isso é quando o ouro e a prata nos corrompe. Aí ela vira uma testemunha contra nós. É quando o amor ao dinheiro vem. E aí ele é a raiz de todos os males. Quando a gente começa a amar mais o dinheiro do que a presença, quando a gente começa a amar mais o dinheiro do que as pessoas, quando a gente começa a amar mais o dinheiro do que Deus. Deus nos dá a riqueza, mas quando ela se torna um Deus na nossa vida, quando a gente começa a olhar só para ela, e ela vira o Deus da nossa vida, ela nos leva à destruição. Aí a gente começa a não querer honrar com os nossos compromissos. Aí começa a desvalorizar o trabalho das pessoas. É isso que Tiago está advertindo. Sabe, é esse o problema. É aí que mora o perigo. Porque a verdade nos dias de hoje é que quanto mais ganha, mais paga de imposto, de tudo. E quando começa a querer fraudar, né? É daí querer mais e mais e mais. Ah, agora eu tô ganhando mais, agora eu vou contratar um serviço mais barato. Ou eu vou querer pagar pouco para quem faz muito. Ah, não, vamos diminuir o salário. Vamos exigir mais. É isso que ele tá falando. Sabe, ele tá falando pra gente valorizar as pessoas. E eu conheci uma pessoa que eu me lembro assim que ela reclamava de pagar R$200 por uma faxina. Nossa, que é muito caro. Mas aí olhar as fotos, vai olhar as fotos assim, tá de grife dos pés à cabeça. E nada contra. Meu Deus, de forma alguma, cada um se veste como quiser. Deus dá a provisão pra gente. Pra isso, pra gente colher o melhor dessa terra. Mas aí pagar R$200 pra uma pessoa fazer um trabalho digno, honesto, limpar a tua casa, limpar a tua sujeira, aí é caro. Aí tem que procurar, aí quer pagar menos, aí quer dar um jeitinho, aí quer desconto. A gente tem que valorizar, sabe? A gente tem que valorizar as pessoas que sabem fazer o que a gente não sabe fazer. A gente tem que valorizar as pessoas que fazem o que a gente não tá afim de fazer. E não querer reter cada vez mais dessas pessoas. É disso que a palavra fala. É sobre honrar, sabe, as pessoas que nos ajudam, as pessoas que tornam a nossa vida mais leve. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Quantas pessoas covardes a gente conhece? Pessoas que se escondem atrás do dinheiro, que acham que podem tudo, que são o dono do mundo.
porque eles têm dinheiro. E só. São capazes de humilhar as pessoas, porque o pobre realmente não tem como se defender. E essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás e é uma realidade que a gente vê até hoje, de injustiça. De como o pobre, o humilde, não tem voz. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. A palavra que foi escrita há 2000 anos, ela é viva até hoje. Mas a gente viu na semana passada, né, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Então Ele vem com acalento para quem sofre nesse mundo. Para quem passa por injustiça. E Ele diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E ele volta lá no primeiro capítulo, né? E ele nos relembra, sejam pacientes. O mundo que a gente vive é injusto e é sujo. E ele fala, né? Fala sobre o que as pessoas soberbas fazem. Mas aí Deus garante que no céu não vai haver choro, não vai haver lamentação, não vai haver tristeza, não vai ter injustiça. E ele não fala pra gente ser paciente se a gente tiver que esperar a vinda do Senhor. Ele fala, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então a gente tem que ser paciente enquanto a gente espera a vinda do Senhor. E a paciência não é só esperar. A paciência é como a gente se comporta enquanto a gente espera a vinda do Senhor. Qual é o nosso comportamento enquanto o Senhor não vem? Quando a gente planta uma semente, a gente não vê o que acontece embaixo da terra. A gente planta, fecha e a gente não vê. A gente só confia que a semente está lá. E o nosso trabalho é regar. Rega um dia, rega o outro. Rega. E ninguém fica em cima da planta, vendo ela crescer. Ninguém fica ali dia e noite olhando se agora a planta cresceu. A gente rega, no outro dia rega. E de repente quando a gente vê, a planta cresceu. De repente a gente vê, ela frutificou. E fortalecer o nosso coração é plantar a boa semente e esperar que Deus faça a obra, esperar que Deus faça o resto. Isso é fortalecer o nosso coração. É regar na vida das pessoas, é cuidar, é ajudar, é estender a mão. É a gente plantar uma semente e esperar que Deus resolva todo o resto. Porque quem faz crescer é Deus. Não é a nossa força, não adianta a gente ficar soprando. Não adianta ficar cavando, não adianta encher, colocar muita água. Não adianta colocar muito calor, não adianta. Quem faz crescer, quem faz frutificar é Deus, não somos nós. Não é na nossa força, não é no nosso tempo. E o Senhor tem prazer em abençoar quem semeia na vida do outro. O Senhor tem prazer em abençoar quem ajuda.
sabe? Quem realmente é uma mão de Deus na terra. Deus tem prazer em abençoar essas pessoas. Deus tem prazer em prosperar nessas pessoas. Ele faz prosperar em todas as áreas, não só na questão financeira, ele faz prosperar em todas as áreas aquela pessoa que é justa, que é honesta. E a riqueza que ele dá, a ferrugem não corrompe, a traça não destrói. A prosperidade que Deus dá é diferente da prosperidade que o mundo dá. O que Deus nos proporciona, a traça não destrói. O que a gente se torna quando a gente está perto de Deus faz com que a gente entre no céu. E não precisa ter dinheiro nenhum no mundo para entrar no céu. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem. Para entrar no céu, a gente só precisa de uma escolha. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. 5º capítulo de Tiago, 5º capítulo, que ele fala sobre a gente julgar os outros. Todos os capítulos nós fomos confrontados sobre falar da vida dos outros. Em todos os capítulos. E ele fala, a vinda do Senhor está próximo, só espera, não reclama, não fala mal das pessoas, não julga. Deixa que o dia do Senhor está chegando e Ele que tem poder para julgar. Mais uma vez ele falando sobre a gente falar da vida dos outros. Versículo 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqui ele dá o exemplo de Jó, né? As lutas não apagam a bondade de Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo cheio de compaixão e de misericórdia. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento. Isso não pode apagar a bondade de Deus na nossa vida. A gente precisa estar perto de pessoas que têm intimidade com Deus. A gente precisa estar perto de pessoas que têm um testemunho vivo. Precisa estar perto de pessoas que nos resgatam da nossa incredulidade. Se a gente está passando por sofrimento, a gente precisa estar perto de pessoas que já passaram pelo sofrimento que a gente passou e saíram vitoriosas. E se apegar nesses testemunhos. E ele fala, tenham paciência, a gente aprendeu isso no 1º capítulo. A nossa luta gerará perseverança. Nossa paciência. Sejam pacientes, a paciência gerará perseverança. A gente precisa confiar, sabe, acreditar em Deus e no propósito que Ele tem em cada sofrimento que a gente passa, em cada etapa da nossa vida. Se hoje a gente está passando por sofrimento, a gente precisa confiar que Deus tem um propósito para isso. E Deus tem, basta a gente entender, basta a gente entregar, a gente confiar, a gente orar, a gente ouvir o
que Deus quer nos ensinar com o sofrimento que a gente está passando? Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês o sim, o não, para que não caiam em condenação. Se Deus é um Deus que cumpre todas as promessas, e nós estamos aqui, buscando ser cada dia mais parecida com Ele, as nossas palavras precisam revelar a quem a gente serve. Se Deus é um Deus que cumpre promessas, nós precisamos cumprir promessas. O pai da mentira é o diabo. E se a gente fala que vai fazer alguma coisa e a gente não faz, a gente está servindo quem? E aqui, nesse versículo 12, ele não fala assim, é pecado jurar. Ele não fala que é pecado jurar. Mas ele fala que a gente tem que ser tão verdadeiro com os outros, que a gente não precisa jurar nada. As pessoas não precisam acreditar em nós porque a gente está jurando. As pessoas precisam acreditar porque a gente falou que sim é sim e que não é não, e pronto, sem juramento. É simples, sabe? Não precisa inventar. E ontem no meu discipulado, a minha discipuladora ainda estava falando sobre isso, sabe? Sobre a gente resgatar o básico com Jesus. A gente precisa resgatar o básico. O básico é falar a verdade. O básico é falar e cumprir. As nossas palavras precisam revelar quem a gente serve. Se a gente mente, mostra que a gente está servindo quem? E se isso está na Bíblia, se isso precisa estar na Bíblia, porque eu penso que isso não precisava nem estar na Bíblia, mas a Bíblia tem tudo. A Bíblia é um manual de instruções para a vida. Na Bíblia não falta nada. Todas as nossas dúvidas, tudo que pode, tudo que não pode está na Bíblia. E tá na Bíblia isso. Se tá na Bíblia é porque precisa estar, é porque o povo ia mentir. É porque o povo ia inventar, é porque o povo ia enganar. E se isso tá na Bíblia, é porque o povo ia enganar. E ele precisava falar, gente, o sim de vocês tem que ser sim e o não de vocês tem que ser não. Independente do que acontecer, sabe? A gente precisa ser um homem, uma mulher de princípio, de palavra. A gente precisa ser homens e mulheres de confiança. As nossas palavras nos condenam, a gente aprendeu isso. É preciso ter cuidado em tudo que a gente acorda. Se a gente faz um acordo, se a gente fala que vai fazer, a gente tem que fazer. Se a gente fala que não vai fazer, a gente não vai fazer. E eu cresci com uma pessoa que eu amava muito. E eu via mentir muito. E mentia muito. E à medida que eu fui crescendo, todas aquelas mentiras foram fazendo o meu amor ir se acabando. Porque aquela pessoa mentia tanto. Que chegou um tempo que era difícil até de eu saber se eu realmente era amada ou se era mais uma mentira.
Porque a mentira nos confunde. A mentira dessa pessoa interferiu no meu relacionamento com Deus. Porque se a pessoa que era para ser minha referência na terra mentia, como que eu ia acreditar nas promessas de Deus? Se eu não podia confiar na pessoa que eu estava vendo com os meus olhos, como que eu ia acreditar em Deus que eu não via? Como que eu ia acreditar em alguém que eu não vejo, se quem eu vejo me engana? Eu precisei de um longo período de busca, de jejum e de oração para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E eu ainda jejuo e oro e peço, Senhor, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso, porque a minha carne, as minhas memórias é de mentira, é de promessas que não foram cumpridas. Só que Deus não é como os homens. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, se vocês pensam que as mentirinhas que vocês contam para os filhos de vocês não influenciam, eu oro a Deus e peço que o Espírito Santo tire toda a escama dos olhos de vocês. Não achem que é brincadeirinha, sabe? Porque a confusão que uma mentira faz na cabeça de uma criança pode interromper ela de romper limite no futuro. Sabe a confusão que uma mentira causa? Traz falta de confiança, ela não confia mais nela, ela não confia em ninguém na sua volta. Ela não se acha capaz. E se as crianças, se os nossos filhos não puderem confiar em nós, eles vão confiar em quem? Nós somos a representação de Deus na terra para os nossos filhos. Nós precisamos amar e eles precisam confiar em nós. E eles precisam saber que além de nós tem alguém que ama eles muito mais do que nós ainda. Sabe assim, tem aquela brincadeirinha. Na volta eu compro. Gente, se vocês prometeram para os filhos de vocês que na volta vocês vão comprar, comprem na volta. Se vocês não podem comprar na volta, explique e fala que não pode. Mas sejam verdadeiros. Seja o sim de vocês o sim, seja o não. Sabe, a gente tem que acabar com essa cultura de mentir para criança. Ninguém gosta de ser enganado. Nenhum adulto gosta de ser enganado. Criança não gosta de ser enganada. A gente tem que começar a olhar os outros. E principalmente olhar as nossas crianças com olhos de amor. A gente tem que tratar da forma que a gente gostaria de ser tratado. A gente tem que tratar as nossas crianças da forma que a gente queria ter sido tratado na infância e a gente não foi. A gente tem que começar a fazer a diferença. A gente pode ser diferente, a nova geração não precisa ser uma geração criada à base de mentira. Sabe, a palavra de Deus fala que o mar se fecha e tudo fica para trás. Eis que Deus nos dá uma terra nova. E a gente pode ser diferente agora. A
A gente pode fazer diferente do que foi feito com a gente. A gente precisa ter respeito. A gente precisa falar a verdade. A gente precisa mostrar um novo mundo, onde as pessoas falam a verdade, onde as pessoas não enganam umas às outras. Toda vez que a gente engana uma pessoa, a gente tá um passo a cair em condenação. Seja no que for. Cuidado no que a gente engana os outros. Tenha muito cuidado. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo, em nome do Senhor. De novo, Deus nos ensina sobre o básico, né? Nos ensina sobre orar. Se está passando por um sofrimento, ora. A vida ela é feita de estações. E ele fala, se tu tá sofrendo, ore. Porque tem momentos que a gente vai passar por sofrimento, sim. Só que a palavra de Deus diz, né? Persevera, não cansa de orar. Salmos 55, 22 diz, entregue as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de vocês. Sabe, é o básico. Ele vem e ele só quer o básico. Todo mundo sofre. Quem tá atrás da tela do celular sofre, como vocês sofrem. A gente tem que parar de achar que a vida é um conto de fadas, que quem tá na internet, que os blogueiros, que os famosos, que a vida deles é perfeita. Todos passamos por provações. Ninguém escapa de sofrimento grande ou sofrimento pequeno, ninguém escapa. E Deus fala, se tem alguém sofrendo, ore, mas a vida é feita de estações. Se alguém se sente feliz, cante louvores. Sabe assim, quando a gente menos percebe, a gente tá orando, e quando a gente menos percebe, a estação muda e vem um momento de alegria e aí ele fala, cante louvores. Sabe, não fique em cima daquele sofrimento do passado. Ai, meu Deus. A estação mudou, é hora de ser feliz, é hora de cantar louvores. A nossa oração tem poder. A nossa oração faz a estação mudar. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E se Ele colocou dentro de nós um espírito de poder, é pra gente usufruir. Não é pra gente ficar com o espírito de poder dentro de nós e não usar. Nós precisamos confiar no poder que Deus colocou dentro de nós através do Espírito dele. Versículo 15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Não é a oração que vai salvar o doente. Isso tem que ficar bem claro, não é a oração. O que vai salvar é a fé. A oração feita com fé curará o doente. Se a oração for sem fé, ela não vale de nada. No capítulo 5 de Marcos, conta a história de um homem chamado Jairo. E ele era um dos chefes da sinagoga.
e a filha dele estava muito doente. Ele vem e ele chama por Jesus, né? E ele diz: Senhor, minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venha e lhe impõe as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. E aí, Jesus estava indo para a casa de Jairo, né? Fazer o que Jairo tinha pedido. Porque Jairo fez um pedido para ele. E o pedido que Jairo fez é a nossa oração hoje. Só que Jairo fez o pedido face a face com Jesus. Hoje a gente faz a nossa oração, hoje a gente faz os nossos pedidos por oração. E aqui Jairo tinha feito um pedido e Jesus estava indo para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho chega a mulher do fluxo de sangue. E eu acredito que a maioria conhece a história da mulher do fluxo de sangue, né? Se alguém não conhece a história da mulher do fluxo de sangue, pode escrever quem não conhece a história da mulher do fluxo de sangue, porque pode ser a gente pode falar sobre ela uma próxima vez, mas eu acredito que todo mundo conhece. Enfim, Jesus estava indo para a casa de Jairo e ele para por causa da mulher do fluxo de sangue. E aí, quando ele cura a mulher e ele volta e ele continua o caminho, vem um pessoal da casa de Jairo e diz: olha, não perturbe mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Não tem mais nada que ele possa fazer. Então, deixa ele aí, porque agora já é tarde demais, a tua filha já morreu. E aí Jesus responde no versículo 36. Não temas, crê somente. Aqui Jairo não precisou falar mais nada. Jairo não precisou pedir mais nada. E Jesus só diz para ele: creia, somente creia. Não precisa pedir mais nada. O que salvou a filha de Jairo não foi o pedido que ele fez para Jesus. O que salvou a filha dele foi o tamanho da fé dele. Foi o tanto que ele creu. Foi isso que salvou. Porque só um pedido não é suficiente. Deus não nos dá o que a gente pede. Ele nos dá o que a gente crê. E eu aprendi com o nosso amigo, pastor e profeta Vitor Hugo. Ele falou uma vez: o que move o mundo espiritual não é o nosso pedido. Não é o que a gente pede que move o mundo espiritual. É a nossa fé. Quando a nossa fé invade o céu, é aí que muda o mundo espiritual. Enquanto a gente só pede por pedir, nada pode ser feito. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando a gente ora um pelos outros, não quer dizer que magicamente vai curar, magicamente o milagre vai acontecer e de uma hora para outra tudo vai se transformar. Não é isso. Mas pode acontecer. Se a gente orar e a gente somente crer e a gente somente confiar que Deus se encarrega de fazer, Ele pode fazer, porque o nosso dever é orar, entregar e confiar. O realizar pertence a Deus. E aí é a escolha dele realizar ou não. E existem coisas que não cabem no nosso entendimento. Mas o que Deus nos manda fazer é orarmos um pelos outros.
E Ele garante que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente vê muitos milagres acontecendo dentro da igreja. Milagres sobrenaturais. Que é a oração de um justo. Porque Deus ouve a oração de um justo. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz o sobrenatural. Porque existem pessoas conectadas com Deus, que elas podem orar por nós. E elas podem ser um canal do céu na terra, sim. E a gente tem vivido testemunhos sobrenaturais do que Deus tem feito. Semana passada, depois da live, eu conversei com uma menina que ela tinha uma culpa tão grande dentro dela. E o diabo perturbava ela de noite, por causa de um erro. E ela se culpava disso. E quando a gente estava conversando e ela confessou o pecado dela, Deus perdoou ela. E ela falava assim, mas Deus é capaz de perdoar o meu pecado? E eu falava, Deus só precisa de um coração arrependido. Quem somos nós? Quem somos nós para julgar o outro? Sabe, Deus me usou para trazer alívio para a alma dela. Não foi eu, porque eu não tenho esse poder. Mas a unção que está sobre mim tem. E ela demonstrava um arrependimento total. E a palavra de Deus é muito clara em dizer que Deus perdoa um coração arrependido. E Ele ainda levanta essa pessoa. Sabe, a gente precisa ser pessoas com mais unção e menos curiosidade. Eu não preciso saber os pecados de ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, eu realmente não preciso saber. Mas quando a gente confessa os nossos pecados para pessoas certas, o nosso coração é curado. Deus tira toda a amargura. Deus joga no mar do esquecimento os nossos pecados e Ele nos faz novas criaturas. Ele só precisa de um coração arrependido. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A nossa oração tem o mesmo poder dos homens da Bíblia. Tirando Jesus, todos os homens que a gente fala, Elias, Jó, Pedro, Tiago, João, Marcos, todos eram seres humanos como nós. Eram cheios de falhas, eram cheios de pecados, faziam as coisas erradas, se arrependiam, voltavam pedindo desculpa. Tirando Jesus, ninguém na Bíblia foi perfeito. E a Bíblia fala deles, e a gente se espelha neles, e a gente se inspira. E a gente fala deles até hoje, mais de 2000 anos se passaram, e a gente fala deles. Eu fico pensando, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, será que o nosso nome estaria nela? Será que daqui 2000 anos as pessoas estariam falando de nós? Olha, eu queria ser como a Dani, que fez aquela oração fervorosa e aconteceu. Será que o nosso nome estaria escrito na Bíblia para alguém ler daqui 2000 anos? Todos os homens da fé, todo mundo que está na Bíblia, ele cria no que eles estavam orando. Essa é a diferença. Tudo que se realizou foi porque teve uma fé. E aqui em Porto Alegre, no mês passado, começou um assunto que ia ter um ciclone e que ia ser força de furacão. E aí tava uma loucura. Os vizinhos mandando foto dos móveis amarrados na sacada, e o prédio mandando mensagem: tira tudo da sacada, tira tudo de perto dos vidros, porque pode ser que quebre os vidros. E
cancelou a escola de todo mundo e ninguém podia sair de casa. E foi uma loucura. E nisso a gente entrou num clamor aqui de oração. E eu orava, e a gente orava e dizia: Senhor, acalma esse vento. Tu tens poder sobre o vento. Então acalma, Senhor. Leva esse vento para outra direção. Faz esse vento perder a força. E a gente orou, e orou, e orou. E o ciclone não passou aqui. Não passou aqui em Porto Alegre, pelo menos. Não passou aqui, né? Na minha casa, não passou. E sabe o que aconteceu no outro dia? As pessoas estavam rindo e falando assim: ai, fizeram tudo aquilo, ninguém pode sair de casa pra nada. Nem foi aquilo tudo. Nós não podemos achar que o sobrenatural de Deus é destino, é sorte. A gente tem que crer que a oração de um justo, o poder da oração de um justo, muda a rota do vento. A gente tem que crer de todo o nosso coração que a nossa oração, de todo o nosso coração, que a oração faz a diferença. Que o perfume da nossa oração chega às narinas de Deus. A gente tem que crer que Ele ouve a nossa oração e que Ele muda, e que Ele realiza, e que Ele faz. A gente não pode achar que é sorte. Isso é o poder da oração. Não teve vento, é o poder da oração. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nós precisamos resgatar as pessoas das trevas. O dia do Senhor está perto. E nós só vamos trazer pessoas para perto de Deus se a gente caminhar com Deus. Se a gente estiver no caminho. A nossa vida precisa ser uma Bíblia aberta. As nossas atitudes precisam demonstrar que a gente caminha com Deus. Sabe, as nossas atitudes precisam causar curiosidade que seja na vida das pessoas. E pensa, o que ela faz? O que ela fez que mudou tanto? Sabe, a gente precisa trazer pessoas para perto de Deus cada vez mais. O mundo tá com sede de Deus. Não existe conquista maior do que ver um irmão voltando para Jesus. Não tem dinheiro no mundo que pague, não tem alegria maior do que ver um pecador arrependido e se rendendo aos pés de Jesus. Só que jamais a gente vai conseguir trazer alguém para perto de Deus se as nossas atitudes não demonstrarem que a gente anda com Ele. Tiago escreveu todo esse livro nos ensinando como ser um pouco mais parecido com Deus. Nós recebemos amor, recebemos exortação. E agora no final ele fala sobre a conversão, né? De um pecador. O que ele quer nos dizer? Tudo que vocês aprenderam nesse livro, ponham em prática, andem nos caminhos do Senhor, andem reto, convertam outras pessoas à tua volta, traz pessoas para Jesus, traz pessoas para conhecer a Deus. A tua vida precisa ser um exemplo a ser seguido, as pessoas precisam olhar para a sua vida e querer, e admirar, e querer uma vida igual. Vocês precisam ser um canal de bênção. É isso que o Tiago fala. Sabe, na minha visão, ele encerra o capítulo dizendo: agora que vocês aprenderam, sejam exemplos a ser seguidos. Salvem as pessoas ao seu redor. Eu tô aqui buscando almas para salvar, mas não sou eu. É o Espírito Santo.
Nós somos só instrumentos na mão de Deus. Nós estamos aqui só anunciando o que Ele é, o que Ele faz. Quem pode salvar é Ele, quem pode transformar é Ele. E um dia eu fui salva pela semente de uma pessoa. Uma pessoa semeou na minha vida. E hoje a semente está frutificando e eu tô aqui plantando semente na vida de vocês. E vocês vão frutificar e vocês vão plantar na vida de outro e vai frutificar e o outro vai plantar na vida do outro e vai frutificar. Sabe, todos nós podemos ajudar, todos nós podemos socorrer um amigo desviado. Não seja o amigo que puxa o outro ainda mais pro fundo do poço. Não seja a pessoa que afunda mais quem já tá no caminho da perversidade. Seja o amigo que puxa pra luz. Traz as pessoas de perto de ti pra luz. Sabe, seja o amigo que faz a diferença na vida do outro. Que faz a diferença pro bem, não pra destruição. Seja o amigo que vai ser lembrado pro resto da vida dizendo: aquele amigo me socorreu no meu pior momento. E eu quero imaginar, e eu gosto de imaginar que cada pessoa que tá me ouvindo aqui, cada pessoa que eu tô plantando a semente, eu quero imaginar que a gente vai se encontrar no céu. E que um dia a gente vai se encontrar e vai dizer: Dani, a semente que tu plantou na minha vida através daquela live frutificou. E hoje a gente tá aqui, cantando louvores no céu, do lado de Jesus. Porque a nossa vida não vale nada pro diabo. Não vale nada, ele não tá nem aí pra nossa vida. No inferno, tu vai ser só mais um. Se você for pro inferno, é só mais um. Mas a tua vida nas mãos de Deus, a nossa vida nas mãos de Deus, vale muito. A nossa vida vale muito para Deus. Deus entregou o único filho dele por causa de mim e por causa de você. E isso custa muito. Jamais nós, pais, mães, jamais a gente entregaria os nossos filhos por causa de um monte de gente que comete pecado. Mas Deus fez isso por nós. Ele entregou o único filho dele para morrer, para pagar o meu pecado, para pagar o teu pecado. Sabe, a gente precisa acertar os caminhos, a gente precisa pedir para Deus: Deus, endireita os nossos caminhos. E assim a gente resgata as pessoas ao nosso redor que estão desviadas do caminho. E a gente diz: ei, anda aqui nesse trilho. Esse trilho foi o que o Senhor preparou. A gente precisa ser instrumento de Deus na vida de alguém. E Deus pode usar qualquer pessoa. Você não precisa ser pastora, você não precisa ser... Não precisa. Deus pode te usar para transformar a vida de alguém ao teu redor. Hoje, uma das minhas melhores amigas, ela veio falar comigo que sonhou comigo. E ela falou que ela não queria me contar porque o sonho era ruim, mas que ela ia me contar porque o final do sonho era bom. E aí ela me contou do sonho. E na hora que ela me contou, meu olho encheu de lágrima. Porque ontem à noite eu orava a Deus, eu chorava. E eu dizia: Senhor, por favor, me dá uma resposta. Senhor, por favor, fala comigo da forma que tu quiser, me fala, me responde. E eu ia falando pra Deus, eu pedia: por favor, me responde, por favor, me responde, por favor, fala comigo. Eu não sei como tu vai falar comigo, mas por favor, fala. E hoje de manhã, a minha melhor amiga me manda mensagem: Dani, eu sonhei contigo, eu sonhei uma coisa ruim, mas no final era bom. E eu falei: é a resposta da minha oração. Eu orei isso ontem à noite. Eu pedi para Deus se revelar em sonho para mim, mas Deus não faz o que a gente pede. Deus faz o que Ele quer. E Ele se revelou em sonho para minha amiga. E imagina se a minha amiga deixa de me contar esse sonho e eu ia achar que Deus não me respondeu. Sabe? Então, assim, se você sente que você precisa
falar alguma coisa pra alguém, fala. Sabe, tenta... Cuidado pra não falar o que vem da tua mente. Tem coisas que a gente vai achar que é da nossa mente, mas é o Espírito Santo falando. E fala, se fizer sentido pro outro, amém. Se não fizer, amém também. Às vezes não vai fazer sentido hoje, mas amanhã vai fazer. Seja sensível à voz de Deus. Deixa Deus te usar. Se você sente uma necessidade de falar alguma coisa pra alguém, fala. Sabe, se você sente vontade de convidar um amigo pra ir na igreja, sabe, se tá vendo que o amigo tá perdido, se tá indo pro caminho errado, se você sente vontade, convida, chama, não é você que tá chamando, é Deus. Deus usa a gente pra fazer o que é da vontade dele. Deus precisa usar as pessoas, a gente precisa deixar de ser usado. Se você sente vontade de mandar uma mensagem de encorajamento pra alguém que você nem fala direito, alguém que faz anos que você não fala, manda! Às vezes Deus tá querendo te usar pra acalmar o coração de uma pessoa que tá lá do outro lado. Sabe, se você precisar pedir perdão, peça. Não se preocupa com o julgamento. Se é isso que tá te sufocando, peça perdão. Se você precisa perdoar, perdoa. Deixa Deus te sarar. Deixa o Espírito Santo de Deus te curar. Perdoa, esvazia o teu coração. Pede perdão. A nossa atitude pode salvar uma vida. O que a gente faz pode transformar uma vida. E quando a gente transforma uma vida, e quando uma vida se entrega, é festa no céu. Uma vida transformada vale muito para Deus. E Ele pode usar eu, você, a prima, a irmã, qualquer um. A gente só precisa deixar ser usado. Então se deixa ser usado por Deus. Permita que Deus te use. Se Ele tá te cutucando, se o Espírito Santo tá te incomodando, deixa Ele te usar. Ele cuida do resto. Finalizamos Tiago, capítulo 5. Amém. Quero feedback de vocês. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. Eu li o livro de Tiago junto com vocês. Eu já tinha lido uma vez, mas eu me aprofundei junto com vocês. E foi um tempo muito especial. Eu acredito que assim como transformou muitas áreas da minha vida, transformou a vida de vocês também, né? E que seja um tempo de realmente de mudança, que a gente não só ouça e agora desliga o celular e volte para a mesma vida, que a gente medite na palavra, que a gente, sabe, viva o que a gente aprendeu no livro de Tiago. É um livro leve, ele ensina o básico sobre a caminhada com Jesus. A partir da semana que vem a gente vai aprender mais e mais e mais, e agora eu não vou mais abandonar vocês. Eu não sei se a gente vai continuar um outro livro ou se a gente vai fazer só lives, né, sobre história de alguém, de pessoas simples como nós, que fizeram a diferença, que entraram para a Bíblia e que a gente fala deles até hoje. Então que a gente seja pessoas simples, mas que entremos para a história. Em nome de Jesus. Semana que vem tem mais. Eu volto a falar com vocês no meio da semana para ver sobre o que a gente vai falar semana que vem, se a gente vai entrar em algum novo livro. Eu aceito dicas, o que vocês querem aprender, o que vocês querem
ouvir mais. E estaremos juntos na semana que vem, se Deus quiser. Amém? Eu vou orar e a gente finaliza. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada, Senhor, pelo que Tu fez aqui. Eu creio de todo o meu coração, Pai, que as pessoas que entraram nessa live, elas não vão sair da mesma forma que entraram. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo incomode elas nessa noite, Senhor, para que elas sejam usadas por Ti, Pai, para trazer pessoas para perto de Ti. Em nome de Jesus, incomoda cada uma delas, revela a elas os dons que elas têm, Senhor. Senhor, nós temos sede de Ti, nós precisamos da Tua presença, Pai. Obrigada pelos Teus ensinamentos, obrigada pela palavra que Tu deixou para nós, Senhor, e que nos dá vida, e uma vida plena, Pai. Engrandecido seja o Teu nome que não esqueceu de nós. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor. Obrigada pelo privilégio de poder falar da Tua palavra, de poder andar ao Teu lado, Senhor. Eu te peço, fica comigo nessa noite. Senhor, fica com cada pessoa que está assistindo essa live. Acampa os Teus anjos, Senhor, nas nossas casas, Pai. Entra com Teu exército de anjos na casa de cada pessoa que está vendo essa live, em nome de Jesus. Nos dê uma noite tranquila de sono, Senhor. Tira toda a distração. Pai, eu clamo a Ti, que o Teu exército de anjos lute, Senhor, as nossas lutas. Nós entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso fardo, Pai, porque nós sabemos que Tu tem poder para transformar todo o nosso sofrimento em alegria. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te damos graça por tudo que Tu tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Obrigada por mais uma sexta-feira, pela presença de vocês. Obrigada por todo o carinho que vocês demonstram sempre por mim, pela minha família. Muito obrigada pelo que vocês têm feito na minha vida. Muito obrigada, tá? Estaremos juntas na semana que vem, estaremos juntas no céu em nome de Jesus. Estamos juntas esperando o dia que Jesus vai voltar. Amém? Boa noite.